Estudantes do Instituto Federal do Norte de Minas, campus Januária, decidiram na manhã desta quinta-feira, durante uma Assembleia Geral, continuar com o movimento contra a PEC 241, a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. O repórter Pablo Magalhães esteve no IFNMG nesta manhã e tem outras informações. Pablo. A ocupação dos estudantes do Instituto Federal do Norte, Minas, começou em Januária na última segunda-feira à noite após a votação na Câmara dos Deputados. E segue. Hoje já teve uma assembleia, daqui a pouco eu vou conversar com uma aluna que participou dessa assembleia para falar os rumos da ocupação, desse movimento em Januária. Mas antes, eu vou conversar com um professor de História, o professor Leandro Aquino. Ele vai falar um pouquinho para a gente, para a população de Januária, da região no todo, o que é esse movimento, o que é a PEC 241, o movimento sem partido e tanta essa discussão que tem mobilizado os alunos aqui do Instituto Federal, professor. Então, a PEC, né, a PEC é a proposta de emenda constitucional número 241, ela que foi aprovada agora em primeiro turno, nessa última semana, pela Câmara dos Deputados. Ela, na verdade, é um projeto que altera, né, a Constituição brasileira a partir do momento que ela insere um teto, um limite de gastos para os poderes, dentre os quais o Poder Executivo, no que diz respeito às despesas primárias. Dentre essas despesas primárias estão a educação e a saúde. Hoje, a gente tem garantido pela Constituição, no mínimo 18% da arrecadação dos impostos voltada para a educação. E o que a comunidade escolar, o que a comunidade acadêmica teme, é que ao impor esse teto, esse limite, e corrigi-lo ano após ano, durante 20 anos, até 2036, apenas pela correção da inflação, do IPCA, que é o valor que corrige a inflação, a gente teme que os investimentos que seriam destinados à educação acabem sendo comprometidos. E quando eu falo investimento, eu falo no crescimento, né, no crescimento da rede federal, das redes estaduais, enfim. Então isso é o que vem preocupando muito a comunidade escolar, a comunidade acadêmica, os estudantes. Durante 20 anos, como é que vai ficar a questão do investimento em educação? Como é que vai ficar a questão do crescimento em educação? Já que hoje a gente tem um Plano Nacional de Educação que virou lei em 2014 e que, por exemplo, determina que até 2024, 10% do produto interno bruto seja destinado à educação. E esses investimentos, professor, ele também está voltado à questão da concurso público, está relacionado também à questão de reajuste salarial também, né? Exatamente. Então, segundo a PEC, se esse limite for estourado, então, como medida punitiva, no próximo ano, qualquer dos três poderes não poderá abrir, por exemplo, concurso público, reavaliar a questão do salário dos servidores, enfim, são uma série de sanções que de fato vem preocupando muito, sobretudo no campo da saúde e da educação. A grande desejo, eu entendo, talvez assim, que era necessário uma discussão, né? Um debate maior antes da PEC ser aprovada, seria assim? Exatamente. E o que a gente entende é que o nosso país ainda não tem uma demanda completamente atendida. Então ainda precisa muito investimento em saúde e educação para a gente chegar e falar, bom, chegamos a um limite, agora é só manter esse limite conforme a inflação. O que a gente entende é que, por exemplo, a rede federal ela ainda carece de muito crescimento. Então, ao você instituir esse teto, esse limite, a gente teme que, de fato, o crescimento da educação, o investimento em novos profissionais, a realização de concursos públicos, a contratação de novos professores, a expansão do número de vagas seja comprometido. O presidente Michel Temer defende que é necessário esse sacrifício para tirar o Brasil da situação de crise. Como é que você vê isso? Eu, particularmente, acredito que quando a gente vive uma situação de crise, aí que o Estado tem que, de fato, investir, né? Sobretudo na área da saúde e da educação, porque justamente são esses futuros alunos aqui que serão os nossos mestres, os nossos doutores, os nossos futuros profissionais, que atenderão a sociedade. Então, a educação, nesse momento,
que a gente acredita é que ela não deve ter esse limite. Pelo contrário, isso deve ser cada vez mais aumentado até, por exemplo, chegarmos em 10% do PIB para a educação. Muito obrigado pelas informações, os esclarecimentos do professor Leandro Aquino. Agora eu vou conversar com uma aluna que está aqui, é a Gessiele Barbosa, ela é do ensino médio, é do terceiro ano. Ô, Gessiele, hoje teve uma assembleia, né? O que ficou decidido? Quais são os rumos do movimento da ocupação no Instituto Federal? Bom, na Assembleia ficou decidido que o movimento continua, é um movimento de ocupação, vamos deixar claro que não é greve, é um movimento dos alunos, os professores estão nos apoiando com alimentação, com auxílio, mas não é um movimento dos professores servidores, é um movimento dos alunos de ocupação do prédio escolar. Esse movimento estamos lutando por melhorias, estamos lutando por nossos direitos, que com as últimas medidas do governo estamos nos sentindo prejudicados e de uma forma direta ou indiretamente toda a população está sofrendo com essas medidas, com essas últimas medidas. Na Assembleia de hoje ficou decidido grupos responsáveis por diversas áreas aqui no campus, uma vez que necessitamos de limpeza. Então ficou um grupo responsável por limpeza, grupo responsável pela divulgação do movimento. Então são diversos grupos responsáveis e nessa assembleia também ficou decidido que vai ter rodas de debate. Os alunos que são prestes a fazer o Enem, eles estão se sentindo na necessidade de ter algumas aulas e nessa assembleia ficou decidido que terão sim aulas, mas não serão aulas didáticas normais, serão aulas, rodas de debate. Grupos de estudo. Grupos de estudos, isso. E alguns professores já deram nome, já está certo. Amanhã, às 4 horas da tarde, vai ter um debate com o professor Fábio. Esse debate vai ter como tema o regime militar, o nazifascismo, essas outras coisas do regime. Existe alguma discussão, alguma possibilidade do grupo estudantes aqui do Instituto Federal e outros campi também de fazer uma mobilização em Brasília ou só a questão do movimento local? Sim, tem essa possibilidade, sim. Inclusive já estamos nos organizando, tem um grupo responsável por essa articulação. Mas no momento estamos visando também a conscientização da população. A população januarense, que podemos perceber em conversas gerais que tem muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento sobre o que é a PEC. Então, nosso objetivo agora é divulgar o máximo de informação possível, uma vez que precisamos de um movimento grandioso com apoio de toda a população. Então, também nessa assembleia, a gente pede a colaboração, se possível, da comunidade, quem pode estar aqui nos apoiando, não necessariamente com apoio aqui presente no Instituto, na instalação no prédio, mas com apoio de quê? Divulgar informação, divulgar o que é a PEC, entendeu? Divulgar também as fotos do movimento, para que esse movimento ganhe uma proporção maior, uma vez que as redes sociais atualmente é um grande meio de divulgar informação. Muito obrigado, a aluna Gessiele Barbosa, ela é do terceiro ano, ensino médio. Então, essa mobilização, todo esse movimento desde a última segunda-feira aqui no Instituto Federal e nós estamos acompanhando bem de perto. O Instituto Federal do Norte de Minas confirmou que as aulas foram suspensas nos campos de Januária e Salinas e que respeita o movimento desde que seja feito de forma pacífica. A nota diz também que o refeitório e o internato dos campos permanecem em funcionamento. O Instituto afirmou que está preocupado com as consequências orçamentárias que as atuais medidas políticas podem acarretar caso sejam aprovadas.